Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. O reino dos céus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Saiu à meia-manhã, viu outros que estavam na praça ociosos e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas 3 horas da tarde, e fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes: Por que ficais aqui todo dia sem trabalhar? Eles responderam: Ninguém nos contratou. Ele disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e acabar nos primeiros. Vieram os do entardecer e receberam 1 denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que ia receber mais, mas receberam também 1 denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo: Estes últimos trabalharam só 1 hora e deste-lhes a mesma paga que a nós, que suportamos o peso do dia e o calor. Mas o proprietário respondeu a um deles: Amigo, em nada te prejudico. Não foi 1 denário que ajustaste comigo? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me será permitido fazer o que eu quero do que é meu? Ou serão maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos com mais um belíssimo texto para a nossa reflexão e o nosso crescimento nesse mistério de comunhão com Deus. Vamos começar com uma expressão que já é própria do Evangelho e que é realidade para nós, realidade salvífica: o reino de Deus. O Evangelho começa com essa parábola, já no início colocando: o reino dos céus pode comparar-se a um proprietário. O reino dos céus. O que é que nós entendemos por reino dos céus? Reino dos céus é aquilo que Deus vai trazer para nós? É aquilo que Deus nos dá para a nossa salvação? Também. Mas que precisamente poderíamos dizer o que é o reino dos céus? Jesus Cristo em si próprio é esse reino. Ele é o reino presente para a salvação de todos nós. O reino de Deus está próximo. Cristo mesmo é o reino. Esse reino de Deus se faz ou se estende na história através do seu legítimo instrumento, a igreja. A igreja é instrumento do reino com um objetivo: a salvação do mundo. A igreja existe como instrumento, como a proclamação, e vamos dizer com São Paulo, como corpo de Cristo, que é esse reino, para salvar a todos. Existe um sacramento próprio e importante que faz com que todos nós sejamos inseridos nesse corpo, participantes dentro da mesma realidade, inseridos nesse corpo como raízes, inseridos nesse corpo formando uma única realidade. O batismo já nos permite essa realidade. Eu fui inserido em Cristo. Você que foi batizado e batizada também foi inserido em Cristo. Nós fomos inseridos. Então participamos desse mistério já. Estamos dentro dessa realidade que é Cristo e que é o reino de Deus.
Mas isso é um dado objetivo. Fomos inseridos? Ok. Agora, em cabeça, em consciência, em coração, em adesão própria, somos verdadeiramente inseridos em Cristo? Estamos verdadeiramente nele? De fato, pensamos como Cristo, agimos como Cristo? Queremos ser essa família de Cristo? Queremos estar com Ele? Aí é outra história. Esse é o que nós chamamos de dado subjetivo. Esse dado subjetivo é muito importante. Lembre-se, quando Jesus fez a pergunta, e vós quem dizeis que eu sou? Ele queria essa adesão. Eu venho sempre dizendo isso nas outras reflexões também. Eu sempre falo disso, dessa expressão que é muito forte para nós. Para vocês, o que é que eu sou? Jesus Cristo exigindo, na verdade, adesão a Ele e a obra, e a sua obra, essa obra de salvação. Aderir a Cristo, porque nele, com Ele e por Ele, eu alcanço a realidade da minha existência, que é a minha comunhão com o Pai, através do Filho no Espírito Santo. Esse é um objetivo. Mas essa adesão, ela deve ser total. Eu não posso compartilhar com outras mentalidades. Agora, será que essa realidade já faz parte da nossa vida? O texto do Evangelho de hoje já nos esclarece muito bem isso. Veja o exemplo que foi dado por Mateus à sua comunidade. A parábola de Jesus Cristo chamando esses trabalhadores. Um trabalhador começa cedo, um outro começa às 9, um outro ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 horas. Aos primeiros combina um denário. Depois, quando chega aqueles da meia-manhã, vai dizer que vai dar o que é justo. Até que, no final, ele paga a todos um denário. Cada um vai receber um denário. Dentro desse contexto, existe uma palavra que me faz entender um pouco do reino de Deus, me colocando em um contexto diferente da mentalidade do homem. Interessante observar isso. Aquela reação dos primeiros. Ora, se ele pagou um denário ao último, então vai pagar muito mais a nós. Porque nós trabalhamos mais. Numa mentalidade farisaica, esse texto está perfeito. Porque é aquele jogo de mérito. Eu faço, eu ganho porque faço. Fiz muito, vou ganhar muito. Então Deus é como se fosse assim, meio contabilista. Talvez meio matemático nessa mentalidade. Você fez isso, eu vou contar, vai valer. Isso aqui está valendo, é importante. Ah, eu me lembro que você fez aquilo, aquilo outro. Vai colocando, vai anotando, vai fazendo uma lista de coisas, parece a lista de compras, não é? Que geralmente nós fazemos quando vamos fazer uma feira. A mesma coisa é essa mentalidade. Ele vai contando, contabilizando, colocando aquela listazinha lá, porque depois a gente vai ver, ah, isso aqui eu fiz, isso aqui. Inclusive tem gente que se confessa assim também, não é? Claro, é bom para a gente lembrar, mas não para viver desse jeito. Deus não trabalha com essa matemática. Esse Deus aí é um Deus meio ídolo. Não é o Deus da Sagrada Escritura. O Deus da Sagrada Escritura se revela diferente. Ele acolhe o filho que chega depois de gastar tudo e nem perguntou ao filho, por onde você andou, meu filho? O que você andou fazendo? As coisas que você fez foram boas? Não. Ele simplesmente viu que voltou arrasado, perdido e precisava de uma única coisa, do amor. E Deus é amor. Deus vai acolher. Agora, não quer dizer uma loucura, não é um Deus tolo. Não, Deus vai agir, transformando uma pessoa, existe uma ação direta, objetiva, e o dado daquele que volta. Ele quer viver agora um novo tempo. Ele descobriu a mentalidade do seu pai, a realidade de ser do seu pai e da sua casa.
A mentalidade daqueles primeiros trabalhadores é igual, é similar à mentalidade dos fariseus. É similar à nossa mentalidade. Sejamos sinceros. Sejamos sinceros. Quantas vezes eu e você não pensamos desse jeito? Em casa, no nosso trabalho. Quantas vezes não temos inveja do outro porque algo foi dado a mais ao outro? Vamos entrar nesse contexto com sinceridade, que isso é muito importante para nós. Essa sinceridade, esse reconhecimento da nossa condição é importante para a nossa vida de oração diante de Deus, da nossa comunhão com Ele. Nós agimos desse jeito. É muito fácil criticá-los, mas nós agimos desse jeito. Ora, mas não é esse jeito que Deus quer. É agora que eu vou começar a entender o reino. Veja que começou com o reino. São Paulo, quando fala de Jesus Cristo, ele fala de Jesus Cristo de uma forma espetacular. Ele já não consegue viver sem Cristo. São Paulo está preso, possivelmente em Éfeso. Bom, a situação dele, o contexto, está preso. Ora, se morrer para ele é bom, continuar aqui também. Tem uma missão, que é a missão de proclamar o Evangelho para todos. Mas a opção maior é estar com Cristo. Cristo será glorificado no meu corpo, quer eu viva, quer eu morra. Porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Eu não vou adentrar bem nesse texto. Eu quero apenas dizer que São Paulo estava totalmente preso, ligado, enraizado mesmo em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou vivendo aqui, ou partindo para a eternidade, a alegria dele era essa. Cristo Jesus. Que a sua realidade fosse uma realidade de glorificação para esse mistério de Deus. Viver no corpo mortal como útil para o mundo, como instrumento para a salvação do mundo. Mas partir para Cristo como lucro, porque é a conquista da vida eterna, o que ele queria depois que encontrou Jesus Cristo. Depois que aderiu absolutamente a ele e a sua obra. São Paulo fez isso. Em São Paulo nós encontramos o verdadeiro sentido da primeira leitura, da leitura de Isaías 55, de 6 a 9. Procurai o Senhor enquanto se pode encontrar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem perverso os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que terá compaixão dele, o nosso Deus, que é generoso em perdoar. Porque os meus caminhos não são os vossos, nem os vossos caminhos são os meus. Os caminhos de Deus são diferentes e a gente entende isso na parábola. São Paulo fez a escolha por Cristo e escolheu esse caminho. Veja que é fantástico isso, adesão total. O justo aqui para Deus. O conceito de justiça me coloca nesse caminho, nessa forma de pensar de Deus. Me coloca no sentido do reino. Porque agora a justiça não é o jogo meritório. Eu faço e recebo. Dá ao outro aquilo que lhe é necessário. Esse é um conceito jurídico. A justiça, na verdade, é a ação de um Deus que ama para salvar o seu amado e, ao mesmo tempo, a resposta daquele que é amado por Deus em se deixar amar pelo Senhor, absolutamente. Isso é uma base. Eu aceito, Senhor, a tua proposta. Eu me coloco no teu caminho. Eu me arrependo profundamente de todos os meus pecados. Não quero mais a vida de antes. Eu quero viver agora segundo a tua mentalidade, segundo o teu jeito de ser, segundo aquilo que tu tens para mim. O que é que tu queres que eu faça? A pergunta de São Paulo: o que queres que eu faça, Senhor? Isaías: eis-me aqui, Senhor. Envia-me. O que é que tu queres que eu faça? Eu quero viver segundo a tua mentalidade. Eu quero pregar a mentalidade do reino. Eu quero doar minha vida na condição de servo, passando pela cruz, na esperança da ressurreição, porque eu sei que essa missão, essa doação, essa entrega, essa evangelização, esse estar inserido no teu corpo, viver com amor a igreja, tendo em mente a plenitude desse reino, é, na verdade, viver uma mentalidade diferente. Renunciar à noção de poder, de justiça, de jogo de interesse, do Deus ídolo, de tanta coisa bagunçada que existe no mundo, para viver do teu jeito. Como é que tu queres que eu viva, Senhor? Ah, Senhor, eu não sei, mas eu acredito que, passo a passo,
eu vou descobrindo isso. Jesus Cristo quer dar como denário Ele próprio é esse denário, Ele próprio é esse reino, Ele próprio é a nossa alegria. Deus abençoe você para sempre. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço. Uma boa semana.